Eu estava na cela 47 do Complexo Penitenciário de São Miguel quando recebi um pacote que mudaria completamente minha visão sobre justiça. Era março de 2019. Eu cumpria o 3º ano de uma sentença por furto qualificado e achava que já conhecia todos os segredos daquele lugar. Mas eu estava errado. Oliveira tem encomenda para você, gritou o agente penitenciário do corredor. Meu coração disparou. Ninguém me enviava nada há meses. Minha família tinha me abandonado depois do julgamento e os poucos amigos que restaram sumiram quando precisei de ajuda com o advogado. Caminhei até as grades com as pernas trêmulas. O pacote era pequeno, do tamanho de uma caixa de sapatos, embrulhado em papel pardo simples. Não havia remetente, apenas meu nome completo, Rafael Oliveira Santos, escrito com uma letra que eu não reconhecia. Quem mandou isso? Perguntei ao agente. Ele deu de ombros. Chegou hoje de manhã, passou pela revista, tá limpo. Voltei para a cela segurando aquele mistério entre as mãos. Meu companheiro de cela, Marcos, um cara que estava ali por tráfico há 5 anos, olhou para o pacote com curiosidade. Cuidado, mano. Às vezes essas encomendas trazem mais problema do que presente, mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. Durante o almoço, durante a hora do pátio, durante as longas horas de silêncio que se estendem pela madrugada da prisão, aquele pacote ali em cima da minha cama me chamando. Foi só na noite seguinte que tive coragem de abrir. Marcos dormia pesado e o silêncio do pavilhão era quebrado apenas pelos roncos distantes e o barulho dos passos do guarda fazendo a ronda. Rasguei o papel devagar, tentando não fazer barulho. Dentro havia uma caixa de madeira escura, lisa, sem nenhuma marca ou inscrição. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de acordar o Marcos. Abri a tampa e o que eu vi me deixou sem ar por alguns segundos. Era uma foto. Uma foto que eu não via há quase 15 anos. Nela, eu aparecia com 17 anos, ao lado de um homem de terno cinza, sorrindo em frente ao fórum da cidade onde cresci. Eu lembrava daquela foto. Havia sido tirada no dia em que prestei depoimento como testemunha em um caso de homicídio. Mas por que alguém me enviaria isso agora? E quem tinha acesso a uma foto tão antiga? Embaixo da foto havia um bilhete, escrito à mão, com a mesma letra do endereço do pacote. Rafael, você ainda se lembra do que viu naquela noite? Do que realmente aconteceu na casa da Rua 7? Eles pensam que você esqueceu, mas eu sei que não. O tempo está se esgotando. Alguém precisa falar a verdade antes que seja tarde demais. Te encontro na biblioteca na quinta-feira, às 14 horas. Não traga ninguém. Não conte para ninguém. A justiça ainda pode ser feita. Um amigo da verdade. Minha mente voltou 15 anos no tempo, para aquela noite de outubro que eu havia tentado esquecer durante todos esses anos na prisão. Eu tinha 17 anos e estava voltando de uma festa quando ouvi gritos vindos da casa abandonada na Rua 7. Era quase meia-noite, as ruas estavam desertas e algo me fez parar. Socorro! Alguém me ajuda! Gritava uma voz feminina do interior da casa. Eu deveria ter corrido, deveria ter fingido que não ouvi, mas algo maior que o medo me fez pular o muro e entrar naquela propriedade. O que eu vi lá dentro mudou minha vida para sempre. A mulher estava no chão da sala, ferida, tentando se esconder atrás de um sofá velho. Havia sangue em suas roupas, nos seus cabelos. Ela olhou para mim com os olhos cheios de terror e sussurrou: "Eles voltaram. Eles disseram que iam me matar se eu falasse." "Quem? Quem fez isso com você?" Perguntei, me aproximando devagar. Antes que ela pudesse responder, ouvi vozes vindos dos fundos da casa. Vozes masculinas, falando baixo, mas em tom ameaçador. "Ela não pode ter ido longe", dizia uma das vozes. "Vamos procurar nos quartos." Ajudei a mulher a se levantar e sussurrei: "Vamos sair daqui, agora!" Mas quando estávamos quase na porta, uma lanterna forte nos iluminou. "Olha só o que temos aqui", disse uma voz que eu reconheci imediatamente.
Era delegado Carvalho, um homem respeitado na cidade, conhecido por sua rigidez com criminosos. Mas naquela noite havia algo diferente em seus olhos, algo frio e calculista. Por favor, implorou a mulher. Eu não vou contar para ninguém, eu prometo. O delegado riu baixinho. Você já teve sua chance de ficar quieta, Mariana, mas escolheu o caminho difícil. Foi então que viu outro homem, alto, de ombros largos, vestindo um terno caro. Eu não conhecia seu rosto, mas pela forma como o delegado o tratava, percebi que era alguém importante. E este aqui? Perguntou. O homem de terno, apontando para mim. O que fazemos com o garoto? O delegado me olhou fixamente. Rafael, não é? Te conheço, moleque. Seu pai trabalha no mercado da Dona Carmen. Assenti tremendo. Você vai embora agora. Vai esquecer tudo o que viu aqui. E se alguém perguntar, você nunca esteve neste lugar. Entendeu? Sim, senhor, murmurei. E Rafael... O delegado colocou a mão no meu ombro com força. Meninos curiosos às vezes têm acidentes bem desagradáveis. Você me entende, não é? Eu saí correndo daquela casa sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, ainda tremia tanto que não consegui dormir. Na manhã seguinte, os jornais noticiaram a morte de Mariana Santos, encontrada na casa da Rua 7. A versão oficial era de que ela havia sido assassinada durante um assalto que deu errado. 2 dias depois, fui chamado para depor. Sentado naquela sala fria do fórum, com o delegado Carvalho do meu lado, confirmei a versão que ele havia preparado. Disse que encontrei o corpo, que não vi ninguém suspeito, que parecia ser obra de assaltantes. Menti. E essa mentira me perseguiu por 15 anos. Depois do depoimento, tentei seguir minha vida, mas as coisas começaram a dar errado. Perdi o emprego, comecei a beber, me envolvi com pessoas erradas. Quando cometi o furto que me trouxe para esta prisão, parte de mim até se sentiu aliviada, como se finalmente estivesse pagando por alguma coisa. Mas agora, segurando esse bilhete na cela 47, eu entendi que meu castigo ainda não havia terminado. Marcos, sussurrei, balançando meu companheiro de cela. Marcos, acorda. Ele abriu os olhos devagar. Que foi, cara? Que horas são? Preciso te contar uma coisa, mas você tem que prometer que não vai sair falando por aí. Marcos se sentou na cama, esfregando os olhos. Em 5 anos de cadeia, ele havia aprendido a reconhecer quando algo sério estava acontecendo. Pode falar, contei tudo. A foto, o bilhete, a noite da Rua 7, a mentira no tribunal. Marcos me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Cara, ele disse quando terminei, você tá metido numa parada muito pesada. Delegado corrupto, assassinato abafado. Isso não é brincadeira. Eu sei. Mas não posso continuar fingindo que não sei de nada. Aquela mulher morreu e os culpados estão livres por minha causa. E você acha que depois de 15 anos alguém vai acreditar na sua palavra? Você é um detento, mano. Eles vão dizer que você tá inventando história para reduzir a pena. Ele estava certo, mas algo dentro de mim não conseguia aceitar isso. Durante 3 dias, caminhei pela prisão como um zumbi, pensando na quinta-feira que se aproximava, na biblioteca, no encontro marcado por alguém que assinava como um amigo da verdade. Você teria coragem de ir a esse encontro sabendo que poderia estar caminhando para uma armadilha? Eu me fiz essa pergunta centenas de vezes durante aqueles 3 dias. Na quarta-feira à noite, Marcos me chamou para um canto do pátio, longe dos outros detentos. Descobri uma coisa sobre seu caso, disse ele, olhando ao redor, para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Conversei com um cara que trabalha na administração. Ele me disse que você não é o primeiro a receber esse tipo de encomenda misteriosa. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? 3 outros caras já receberam pacotes parecidos nos últimos 2 anos. Todos tinham alguma ligação com casos antigos envolvendo o tal delegado Carvalho. E onde estão esses caras agora?
Marcos. Fez uma pausa longa. Um foi transferido para outra unidade de repente. O outro conseguiu a liberdade condicional do nada, mesmo tendo um processo disciplinar em andamento. E o terceiro o quê? O terceiro morreu na cela. Oficialmente. Foi suicídio. Senti um frio na espinha. Você acha que... Eu acho que alguém está mexendo os pauzinhos por trás de tudo isso. E você pode ser o próximo na lista. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Ficei olhando para o teto da cela, pensando em Mariana Santos, na injustiça que se perpetuou por 15 anos, na possibilidade de que eu pudesse ser morto antes de contar a verdade. Mas também pensei em outra coisa, e se essa fosse minha única chance de fazer a coisa certa? Na manhã de quinta-feira, acordei com uma decisão tomada. Iria à biblioteca. Se fosse uma armadilha, pelo menos morreria tentando fazer justiça. Se fosse real, talvez pudesse finalmente dormir em paz. Não faça isso, mano, implorou Marcos quando contei minha decisão. É muito arriscado. Marcos, se eu não for, vou passar o resto da minha vida me perguntando, e se? Já vivi 15 anos com esse peso na consciência. Não aguento mais. Às 13h45, caminhei pelos corredores da prisão em direção à biblioteca. Cada passo parecia pesado como chumbo. Os outros detentos faziam suas atividades normais, alheios ao drama que se desenrolava na minha cabeça. A biblioteca da prisão era um lugar tranquilo, com algumas estantes empoeiradas e umas 10 mesas espalhadas pelo ambiente. Normalmente havia 2 ou 3 detentos lendo jornal ou estudando, mas naquela quinta-feira estava praticamente vazia. Sentei em uma mesa no fundo, fingindo ler um livro de crônicas, mas na verdade observando cada movimento ao meu redor. Às 14 horas em ponto, uma mulher de meia idade entrou na biblioteca. Ela era magra, tinha cabelos grisalhos presos em um coque e vestia uma blusa social azul clara. Carregava uma pasta preta debaixo do braço e olhava ao redor como se procurasse alguém. Nossos olhos se encontraram. Ela acenou discretamente com a cabeça e se aproximou. "Rafael?" perguntou baixinho. "Sim, meu nome é Silvia. Silvia Mendes. Eu era advogada de Mariana Santos." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você a conhecia?" Silvia se sentou na cadeira ao meu lado, colocou a pasta na mesa e suspirou. "Mariana era minha cliente, mas também era minha amiga. Estávamos trabalhando em um caso muito delicado quando ela foi assassinada." "Que tipo de caso?" Ela havia descoberto um esquema de corrupção envolvendo autoridades locais, contratos superfaturados, licitações fraudulentas, propinas. Mariana trabalhava na prefeitura e tinha acesso a documentos comprometedores. Silvia abriu a pasta e tirou uma pasta manila amarelada. "Ela me trouxe isso 2 semanas antes de morrer. São cópias de documentos que provam o envolvimento do delegado Carvalho e do então prefeito João Augusto em um esquema milionário." João Augusto. Era esse o nome do homem de terno que eu tinha visto na casa da Rua 7. "Por que você não levou isso à justiça na época?" "Tentei, mas João Augusto tinha muita influência. Meu escritório começou a ser investigado por irregularidades inexistentes. Recebi ameaças. Minha filha pequena foi seguida na saída da escola." Silvia fez uma pausa e me olhou nos olhos. "Tive que escolher entre fazer justiça e proteger minha família. E por que agora? Por que me procurar depois de 15 anos? Porque as coisas mudaram. João Augusto está concorrendo ao governo do Estado. Carvalho foi promovido a superintendente regional. Eles estão mais poderosos do que nunca, mas também mais expostos." Silvia tirou da pasta uma série de fotografias antigas e documentos. "Passei 15 anos juntando provas, contactando outras vítimas, construindo um caso sólido. Mas ainda faltava uma peça fundamental." "Qual?" "Uma testemunha ocular. Alguém que pudesse confirmar que eles estavam na casa naquela noite.
Alguém que os viu ameaçar Mariana. Senti minha garganta secar. Como você sabia que eu estava lá? Mariana me ligou 2 horas antes de morrer. Disse que tinha certeza de que iam tentar matá-la naquela noite, mas que se alguma coisa acontecesse, eu deveria procurar um jovem chamado Rafael, que havia prometido ajudá-la. Ela falou sobre mim? Disse que você era corajoso, que quando todos fugiram, você foi o único que parou para ajudar. Ela acreditava que você faria a coisa certa. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Durante 15 anos, eu me convenci de que era um covarde por não ter contado a verdade. Mas Mariana, mesmo nos seus últimos momentos, acreditava em mim. Se essa história te lembra algo que você também carregou por anos, compartilhe comigo nos comentários. Às vezes precisamos dividir o peso dos nossos segredos. O que você quer? De mim? Perguntei. Quero que você conte sua versão dos fatos. Quero que você confirme que viu Carvalho e João Augusto na casa naquela noite. Com seu testemunho, posso levar tudo isso ao Ministério Público Federal. E você acha que vão acreditar em mim? Um detento? Rafael, eu tenho documentos, gravações, depoimentos de outras pessoas. Seu relato seria a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça. Sílvia pegou minha mão. Mariana morreu confiando em você. Não é hora de corresponder a essa confiança. Fiquei em silêncio por alguns minutos, olhando para as fotos espalhadas na mesa. Mariana sorrindo em uma festa de família. Mariana no escritório da prefeitura. Mariana no hospital, visitando crianças carentes. Ela não era apenas uma vítima. Era uma pessoa que lutava por justiça e pagou com a vida por isso. Se eu fizer isso, disse finalmente, o que acontece comigo? Oficialmente, você será transferido para uma unidade com maior segurança até o julgamento. Extraoficialmente, provavelmente tentarão te intimidar, te oferecer propina para mudar sua versão. Ou no pior caso, me matam. É uma possibilidade. Olhei ao redor da biblioteca. Alguns detentos folheavam revistas velhas, alheios ao fato de que uma decisão que poderia mudar dezenas de vidas estava sendo tomada ali mesmo. Sílvia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você não desistiu? 15 anos é muito tempo carregando essa luta sozinha. Ela sorriu pela primeira vez desde que chegara. Porque toda noite, antes de dormir, eu vejo o rosto da Mariana. E ela me pergunta, Sílvia, você fez tudo o que podia para que eles paguem pelo que fizeram comigo? Enquanto eu não puder responder sim para essa pergunta, não posso descansar. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Tá bom, eu vou depor. Sílvia fechou os olhos e suspirou aliviada. Obrigada, Rafael. Você não sabe o bem que está fazendo. Na verdade, eu sei. Só espero estar fazendo isso pelos motivos certos. Sílvia guardou os documentos na pasta e se preparou para sair. Vou entrar com a petição na segunda-feira. O Ministério Público vai te chamar para depor em 1 semana, no máximo 2. Prepare-se psicologicamente. Eles vão tentar te desestabilizar. Como assim? Vão questionar sua credibilidade, sua memória depois de tantos anos, seus motivos para falar só agora. Vão insinuar que você está inventando tudo para conseguir benefícios. E se eu vacilar? E se não conseguir convencê-los? Rafael, você passou 15 anos guardando essa verdade. Ela não vai te abandonar agora. Sílvia se levantou para ir embora, mas virou-se uma última vez. Uma coisa importante, não conte para ninguém sobre nosso encontro. Nem para seu companheiro de cela, nem para nenhum outro detento. As paredes desta prisão têm ouvidos. Depois que ela saiu, fiquei sozinho na biblioteca por mais alguns minutos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em meia hora, minha vida havia mudado completamente. Eu tinha deixado de ser apenas mais um detento, cumprindo pena por furto,
para me tornar a peça-chave de um caso que poderia derrubar políticos poderosos. Voltei para a cela com a cabeça fervilhando. Marcos percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. E aí, como foi esclarecedor. Só isso? Cara, você saiu daqui achando que podia morrer e volta com cara de quem ganhou na loteria. Lembrei do conselho de Silvia sobre não contar para ninguém. Mas Marcos era meu companheiro de cela há 2 anos. Se eu não podia confiar nele, não podia confiar em ninguém. Marcos, você lembra quando você me disse que confiaria sua vida em mim? Lembro. Pois agora eu preciso que você faça isso literalmente. Contei tudo para ele. O encontro com Silvia, os documentos, o esquema de corrupção, minha decisão de depor. Marcos me ouviu em silêncio, mas vi sua expressão ficar cada vez mais preocupada. Mano, você se meteu numa parada muito maior do que imagina. Político corrupto não brinca em serviço. Se eles mataram a mulher há 15 anos, o que achas que vão fazer com você? Eu sei dos riscos, mas não posso mais viver fingindo que aquilo não aconteceu. E se eles oferecerem uma proposta que você não possa recusar? Tipo, soltam você hoje mesmo em troca do seu silêncio? Essa possibilidade não havia passado pela minha cabeça. Será que eu teria coragem de recusar a liberdade em nome da justiça? Não sei, Marcos. Só sei que não posso mais viver com essa culpa. Durante o final de semana, tentei manter a rotina normal. Café da manhã às 6, banho de sol às 9, almoço ao meio-dia, jantar às 5. Mas por dentro, eu estava contando as horas para o depoimento que mudaria tudo. Na segunda-feira, de manhã, Marcos me acordou mais cedo que o normal. Rafael, acorda. Tem movimento estranho no pavilhão. Me levantei e olhei pela grade da cela. Havia mais guardas que o normal circulando pelos corredores e eles pareciam tensos. O que será que está acontecendo? Não sei, mas seja lá o que for, não é coisa boa. Durante o café da manhã, descobrimos o motivo da movimentação. Um detento do pavilhão B havia sido encontrado morto na cela durante a madrugada. Oficialmente, suicídio por enforcamento. Mas o que me deixou com o sangue gelado foi descobrir quem era o detento. Antônio Silva, um dos homens que Marcos havia mencionado como tendo recebido pacotes misteriosos. Coincidência? Perguntou Marcos baixinho. Não acredito em coincidências. Naquele exato momento, um guarda se aproximou da nossa mesa. Rafael Oliveira Santos? Sou eu. O diretor quer falar com você. Agora. Marcos me olhou com preocupação. Boa sorte, mano. Caminhei pelos corredores da prisão com o coração disparado. O escritório do diretor ficava no primeiro andar do prédio administrativo, um lugar que eu nunca tinha visitado em 3 anos de cadeia. A sala era simples, mas organizada. Uma mesa de madeira, algumas cadeiras, um armário com troféus e diplomas. Atrás da mesa estava sentado o diretor Fonseca, um homem de 50 anos, cabelos grisalhos e expressão séria. Mas ele não estava sozinho. Sentado numa das cadeiras estava um homem que eu não reconheci imediatamente, mas que me causou um arrepio na espinha. Alto, cabelos escuros, terno caro, ar de autoridade. Rafael, sente-se, disse o diretor apontando para a cadeira vazia. Este é o Dr. Martins, do Ministério Público. Dr. Martins me cumprimentou com um aceno de cabeça. Rafael, sabemos que você foi procurado por uma advogada na semana passada. Minha mente entrou em pânico. Como eles sabiam sobre Silvia? Alguém havia nos visto na biblioteca? Não sei do que o senhor está falando. Rafael, não torne as coisas mais difíceis do que já são. Dr. Martins abriu uma pasta e tirou algumas fotos. Essas são imagens das câmeras de segurança da biblioteca. Nas fotos, eu aparecia conversando com Silvia, olhando os documentos que ela havia trazido. A doutora Silvia Mendes é conhecida nossa. Ela tem uma fixação por um caso antigo e está disposta a qualquer coisa para reabri-lo, mesmo que isso signifique aliciar testemunhas falsas. Testemunhas falsas? Rafael, você
Tinha 17 anos quando supostamente presenciou os fatos que ela quer que você confirme. Sua memória pode ter criado detalhes que nunca existiram, especialmente depois de tantos anos. Dr. Martins se levantou e começou a caminhar pela sala. Além disso, você tem um histórico criminal. Sua palavra contra a de autoridades respeitadas. Bem, você sabe como um juiz veria isso. Então por que estão preocupados? Não estamos preocupados. Estamos tentando te proteger. O diretor se pronunciou pela primeira vez. Rafael, você é um detento exemplar aqui. Nunca deu problemas. Sempre respeitou as regras. Seria uma pena se você se envolvesse em algo que poderia complicar sua situação. Dr. Martins voltou a se sentar e me olhou diretamente nos olhos. Por outro lado, sua colaboração com as autoridades poderia ser vista com bons olhos. Sua pena termina em 2 anos, mas com bom comportamento e colaboração, você poderia estar livre em 6 meses. Ali estava a proposta que Marcos havia previsto. Liberdade em troca do silêncio. E se eu resolver colaborar com a doutora Silvia? Dr. Martins e o diretor trocaram olhares. Rafael, você viu o que aconteceu com Antônio Silva ontem à noite? Às vezes, presos que se envolvem em situações complexas acabam perdendo o controle emocional. A pressão da cadeia, a culpa, a ansiedade. Muitos acabam tomando decisões drásticas. A ameaça estava clara. Se eu decidisse depor, poderia acabar como Antônio Silva. Mais um suicídio nas estatísticas da prisão. Preciso pensar. É claro, mas não demore muito. Essas oportunidades não aparecem sempre. Voltei para a cela em estado de choque. Marcos percebeu imediatamente meu desespero. O que aconteceu lá? Contei tudo. A chantagem disfarçada de proposta, a ameaça velada, a morte de Antônio Silva como aviso. Cara, eles não estão brincando. Se você depuser, você morre. É simples. Assim. Mas se eu não depuser, Carvalho e João Augusto continuam livres. Mariana Santos continua sem justiça. E você continua vivo. Passei a tarde inteira caminhando pelo pátio, tentando encontrar uma saída para aquela situação impossível. Como escolher entre a vida e a justiça? Ao anoitecer, recebi uma visita inesperada. Um detento do pavilhão C, que eu conhecia apenas de vista, se aproximou de mim durante o jantar. Você é o Rafael, não é? Sou. Preciso falar com você. Em particular, fomos para um canto mais reservado do refeitório. O detento era um homem negro de 40 anos, com uma cicatriz no rosto e braços cheios de tatuagens. Meu nome é Roberto Alves. Eu conheci Antônio Silva. Meu coração acelerou. O que você sabe sobre ele? Sei que ele recebeu um pacote igual ao seu. Sei que ele foi procurado por essa tal advogada. E sei que ele ia depor semana que vem. E antes de morrer, ele me passou uma coisa. Roberto olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Ele disse que se alguma coisa acontecesse com ele, era para eu entregar isso para você. Roberto tirou do bolso um papel pequeno, dobrado várias vezes. Ele disse que vocês dois estavam envolvidos na mesma história. Abriu o papel com mãos trêmulas. Era um bilhete escrito à mão. Rafael, se você está lendo isso é porque eles me mataram. Eu ia depor na quinta-feira sobre o caso Mariana Santos. Tenho provas escondidas que podem ajudar você. Procure o Edmundo na oficina de marcenaria. Ele sabe onde estão. Não desista. A verdade precisa ser contada. Antônio, Roberto, você sabia do que se tratava? Antônio me contou algumas coisas. Ele também tinha visto algo há muitos anos atrás, algo envolvendo os mesmos policiais corruptos. Mas quando ele decidiu falar, tentaram comprar seu silêncio. E ele aceitou? No começo, sim. Conseguiu uma transferência para uma prisão melhor, tratamento especial. Mas a culpa estava comendo ele por dentro. Quando recebeu o pacote da advogada, decidiu que era hora de fazer a coisa certa. Roberto se levantou para ir embora. Cuidado,
Rafael, eles mataram Antônio para dar o exemplo. Você pode ser o próximo. Naquela noite não consegui dormir. Ficei olhando para o bilhete de Antônio, pensando na coragem que ele teve de mudar de ideia, mesmo sabendo que poderia custar sua vida. De manhã cedo, fui até a oficina de marcenaria. Edmundo era um detento veterano que estava na prisão há quase 10 anos por homicídio culposo. Ele coordenava os trabalhos de carpintaria e era respeitado por todos. Edmundo, preciso falar com você. Ele olhou ao redor, viu que estávamos sozinhos e fez sinal para que eu me aproximasse. Você é o Rafael que Antônio mencionou. Sou. Ele me disse que se alguma coisa acontecesse, você viria procurar isso aqui. Edmundo abriu um armário no fundo da oficina e tirou uma pequena caixa de madeira. Ele fez esta caixa com as próprias mãos. Disse que o que está aqui dentro pode mudar muita coisa lá fora. Abri a caixa. Dentro havia um pendrive, algumas fotos antigas e uma carta lacrada. Antônio trabalhou na prefeitura antes de ser preso, explicou Edmundo. Ele tinha acesso a muitos documentos importantes. Quando descobriu o esquema de corrupção, fez cópias de tudo. Por que ele não entregou isso para a polícia na época? Porque a polícia estava envolvida. Antônio sabia que se falasse, morreria. Então guardou as provas como uma espécie de seguro de vida. Peguei a carta lacrada. Estava escrito para Rafael, do lado de fora. Pode abrir, disse Edmundo. Ele escreveu isso na semana passada, depois de saber que você também ia depor. Abri a carta com cuidado. Rafael, se você está lendo isso, significa que minha morte serviu de alguma coisa. No pendrive, você vai encontrar gravações de conversas entre Carvalho e João Augusto planejando o assassinato de Mariana. Também tem documentos que provam o desvio de verbas públicas. Use isso. Não cometa o mesmo erro que eu cometi durante todos esses anos. A verdade não pode morrer com a gente. Antônio Silva, minha mão tremeu segurando aquela carta. Antônio havia morrido, mas deixou para trás as ferramentas para que eu pudesse completar o que ele havia começado. Edmundo, como faço para entregar isso para a advogada sem que eles descubram? Isso é complicado. Todas as comunicações são monitoradas. Todas as visitas são revistadas. Pensei por alguns instantes. E se eu marcasse uma nova visita com ela? Oficialmente seria apenas mais um encontro. Muito arriscado. Depois do que aconteceu com Antônio, eles vão estar de olho em você. Então, o que você sugere? Edmundo coçou a cabeça pensativo. Tem um jeito, mas é perigoso. Minha irmã vem me visitar todo domingo. Ela é advogada também. Poderia passar as provas para ela e ela entregaria para sua doutora Silvia. Você faria isso por mim? Antônio era meu amigo. Se eles mataram ele para abafar a verdade, então é minha obrigação ajudar você a contar essa verdade. Combinamos que no próximo domingo, durante a visita, Edmundo passaria o pendrive e os documentos para sua irmã, Carla. Ela então contactaria Silvia e entregaria tudo. Mas quando voltei para a cela, Marcos estava me esperando com uma expressão tensa. Rafael, temos um problema. Que tipo de problema? Roberto Alves foi transferido hoje de manhã, de repente sem explicação. Senti um frio na espinha. Roberto era o único que sabia sobre o bilhete de Antônio. E tem mais. O Dr. Martins esteve aqui de novo. Deixou um recado para você. Que recado? Diz que a proposta expira amanhã ao meio-dia. Depois disso, não haverá mais negociação. Era quinta-feira. Se eu não aceitasse a liberdade em troca do silêncio até sexta ao meio-dia, perderia minha última chance de sair vivo daquela situação. Mas também era quinta-feira e no domingo, Carla pegaria as provas que poderiam mudar tudo. Marcos, preciso aguentar firme até domingo. Cara, você tá louco? Eles já mataram Antônio, transferiram Roberto. Você acha que vão esperar até domingo para fazer alguma coisa com você? Então, o que você acha que eu devo fazer?
Aceita a proposta deles. Sai vivo dessa história. Esquece essa parada de justiça. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, Marcos e eu estávamos em lados opostos. Marcos, se eu aceitar essa proposta, vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Vou saber que tive a chance de fazer justiça e escolhi a covardia. Prefere viver covarde ou morrer herói? A pergunta de Marcos ecoou na minha cabeça durante toda a noite. Eu estava numa encruzilhada onde não havia escolha certa. Qualquer caminho que eu tomasse teria consequências irreversíveis. Na sexta-feira de manhã, fui chamado novamente ao gabinete do diretor. Dr. Martins estava lá, junto com outro homem que eu não conhecia. Rafael, este é o Dr. Costa, seu novo advogado. Novo advogado? Eu não pedi nenhum advogado. O Estado está providenciando assistência jurídica para você, explicou o Dr. Martins. Dr. Costa vai ajudá-lo com os trâmites da sua liberdade condicional. Dr. Costa abriu uma pasta e tirou alguns papéis. Rafael, só preciso que você assine estes documentos. São declarações confirmando que você não tem conhecimento sobre eventos relacionados ao caso Mariana Santos e que nunca foi procurado por advogados tentando influenciar seu testemunho. Ou seja, eles queriam que eu assinasse minha própria sentença de silêncio. E se eu não assinar? Então continuará cumprindo sua pena normalmente, disse o diretor. Mas convenhamos, Rafael, 2 anos é muito tempo. Muita coisa pode acontecer em 2 anos. A ameaça estava clara. Ou eu assinava e saía livre, ou ficava e corria o risco de acabar como Antônio Silva. Posso ter um tempo para pensar? Até meio-dia, disse Dr. Martins olhando o relógio. São 9h30. Você tem 2h30. Voltei para a cela com os papéis na mão. Marcos leu tudo e balançou a cabeça. Cara, eles armaram uma cilada perfeita. Se você assinar, está livre, mas não pode mais depor. Se não assinar, fica aqui e provavelmente morre. E o domingo? E as provas que Carla vai buscar? Rafael, você acha mesmo que vão deixar você vivo até domingo? Depois de amanhã você vira estatística. Marcos estava certo. Eles não iam esperar. Se eu recusasse a proposta, tentariam me matar antes que eu pudesse entregar as provas para Silvia. Marcos, preciso de um favor, pode falar. Se alguma coisa acontecer comigo, procure o Edmundo na marcenaria. Diga para ele entregar as provas para a irmã dele mesmo assim. Que provas? Contei sobre o pendrive e os documentos que Antônio havia escondido. Marcos me ouviu em silêncio, com uma expressão cada vez mais preocupada. Mano, isso muda tudo. Se você tem provas concretas do crime, não precisa mais depor. É só entregar o material e deixar a justiça fazer o trabalho dela. Mas como? Eles estão me vigiando 24 horas por dia. A gente dá um jeito. Às 11h30, eu estava de volta ao gabinete do diretor. Dr. Martins, Dr. Costa e o próprio diretor me esperavam com expectativa. Então, Rafael, qual sua decisão? Olhei para os papéis sobre a mesa. Minha liberdade estava ali, bastava uma assinatura, mas também estava ali minha rendição definitiva à injustiça. Eu assino, disse finalmente. Dr. Martins sorriu satisfeito. Excelente decisão, Rafael. Você não vai se arrepender. Assinei todos os papéis, um por um, sentindo como se estivesse traindo a memória de Mariana Santos e de Antônio Silva. Mas era a única forma de ganhar tempo e garantir que as provas chegassem até Silvia. Os trâmites da sua soltura levam 48 horas, explicou o Dr. Costa. Segunda-feira de manhã você estará livre. Obrigado, murmurei. Quando voltei para a cela, Marcos percebeu minha angústia. Você fez a coisa certa. Fiz? Tenho certeza disso? Acabei de assinar um papel dizendo que nunca vi Carvalho e João Augusto na casa da Rua 7. Mas você tem as provas do Antônio. Isso é muito mais forte que seu depoimento. Se chegarem até a Silvia, vão chegar. Confie em mim.
Durante o final de semana, vivi em uma agonia constante. A cada barulho no corredor, a cada movimento estranho dos guardas, eu achava que tinham descoberto sobre as provas escondidas na marcenaria. No domingo de manhã, Carla chegou para visitar Edmundo como de costume. Ela era uma mulher de 30 anos, magra, cabelos curtos, vestindo um terno simples, mas elegante. Do pátio, eu consegui ver quando ela entrou no salão de visitas. Meu coração disparou. Em algumas horas, ela estaria saindo dali com as evidências que poderiam derrubar um esquema de corrupção de 15 anos. Mas, às 14 horas, aconteceu algo inesperado. "Atenção, detentos", anunciou o alto-falante. "Todas as visitas estão suspensas devido a uma emergência de segurança. Os familiares serão orientados a retornar na próxima semana." Corri até a janela da cela que dava para o estacionamento. Vi Carla saindo do prédio de visitas com uma expressão confusa, junto com dezenas de outros visitantes. "Merda!", xingou. "Marcos, eles sabem de alguma coisa. Será que descobriram sobre as provas? Não sei, mas essa suspensão não é coincidência." Naquela tarde, Edmundo apareceu na nossa cela. Ele parecia nervoso. "Não consegui passar nada para minha irmã. Cortaram a visita no meio." "Eles sabem alguma coisa?" "Não sei. Mas uma coisa eu sei. Amanhã você sai e as provas ficam aqui. Se eles descobrirem sobre o material, vão destruir tudo." Passei a noite inteira pensando em uma solução. Eu sairia na segunda-feira de manhã, mas as provas continuariam na prisão. Como fazer para que chegassem até Sílvia? Na segunda-feira, às 8 da manhã, um guarda veio buscar-me na cela. "Oliveira, pega suas coisas. Você está saindo." Era o momento que eu esperava há 3 anos. Mas em vez de felicidade, eu sentia apenas ansiedade e culpa. Marcos me abraçou. "Boa sorte lá fora, mano. E lembra, você fez o que podia. Cuida das nossas coisas." Sussurrei no ouvido dele, me referindo às provas. Durante o processo de soltura, eu assinei mais alguns documentos, recebi meus pertences pessoais e, oficialmente, voltei a ser um cidadão livre. Quando as grades da prisão se fecharam atrás de mim, senti uma mistura de alívio e desespero. Estava livre, mas havia deixado a justiça trancada lá dentro. Do lado de fora me esperava um táxi. O motorista era um homem de meia idade, simpático, que tentou puxar conversa durante o trajeto. "Quanto tempo você ficou lá dentro?" 3 anos. "E agora? Tem família te esperando?" Olhei pela janela do táxi, vendo as ruas da cidade pela primeira vez em 3 anos. "Na verdade, não sei bem o que fazer agora." "Você teria coragem de continuar, lutando por justiça mesmo depois de conquistar sua liberdade? Me diga abaixo qual teria sido sua escolha." O motorista me deixou numa pensão barata no centro da cidade. Era um quarto pequeno, com uma cama de solteiro, um armário velho e um banheiro compartilhado no corredor. Mas para quem passou 3 anos dividindo uma cela, parecia um palácio. Sentei na cama e tirei do bolso um cartão que o Dr. Costa havia me dado na hora da soltura. Era o contato de uma empresa de limpeza que supostamente tinha uma vaga de emprego para mim. Mas eu sabia que aquilo era apenas parte do teatro. Eles queriam me manter ocupado e vigiado, longe de qualquer tentativa de contatar Sílvia ou retomar a luta por justiça. Naquela primeira noite de liberdade, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em Antônio Silva, em Mariana Santos, no pendrive que ainda estava escondido na marcenaria da prisão. Na terça-feira de manhã, decidi tomar uma decisão arriscada. Em vez de ir à empresa de limpeza, fui até o escritório de Sílvia Mendes. O endereço estava na lista telefônica e ficava num prédio comercial a poucas quadras da pensão. Quando cheguei lá, descobri que o escritório estava fechado. Havia um papel colado na porta, temporariamente sem funcionamento. "Posso ajudá-lo?"
Perguntou uma mulher que saía do escritório ao lado. Estou procurando a doutora Silvia Mendes. Ah, ela não aparece aqui há uma semana. Ouvi dizer que teve problemas com a ordem dos advogados. Acho que suspenderam a licença dela. Senti o mundo desabar ao meu redor. Eles haviam neutralizado Silvia, assim como haviam neutralizado Antônio. Eu estava completamente sozinho. Voltei para a pensão desanimado. Liguei a televisão para tentar distrair a mente e foi aí que vi uma notícia que me deixou em choque. O pré-candidato ao governo do estado, João Augusto Mendes, anunciou hoje sua desistência da corrida eleitoral, alegando problemas de saúde. Em nota oficial, Mendes disse que pretende se afastar da vida pública para cuidar da família. João Augusto estava se retirando da política. Por quê? Será que sabia que as provas contra ele existiam e decidiu recuar antes que fossem descobertas? Continuei assistindo às notícias quando passou outra reportagem que chamou minha atenção. O superintendente regional de Polícia Civil, delegado Carvalho, pediu transferência para um cargo administrativo em Brasília. Segundo fontes do governo, a mudança faz parte de uma reestruturação interna da corporação. Carvalho também estava fugindo. 2 dos principais envolvidos no assassinato de Mariana Santos estavam se escondendo ao mesmo tempo. Isso não podia ser coincidência. Talvez eles soubessem sobre a existência das provas. Talvez estivessem se antecipando ao que poderia acontecer. Naquele momento, tomei uma decisão. Precisava voltar à prisão e pegar aquele pendrive de qualquer jeito. Mas como? Eu havia sido solto há apenas 2 dias. Não podia simplesmente aparecer lá pedindo para entrar. Foi então que me lembrei de algo que Edmundo havia mencionado. Ele disse que às quintas-feiras havia um programa de ressocialização onde ex-detentos podiam voltar à prisão para dar palestras aos presos sobre reintegração social. Era quinta-feira. Liguei para a administração da prisão e me inscrevi no programa. Disse que gostaria de compartilhar minha experiência de reintegração com os outros detentos. Senhor Oliveira, disse a secretária, que bom saber que o senhor está se adaptando bem. Pode vir hoje à tarde às 14 horas. A palestra será no auditório do pavilhão A. Às 13h30, eu estava na porta da prisão de onde havia saído 3 dias antes. Era uma sensação surreal estar voltando voluntariamente para aquele lugar. Durante a revista de segurança, meu coração batia acelerado. Se descobrissem meu verdadeiro motivo para estar ali, eu poderia ser preso novamente por tentativa de acesso não autorizado. Tudo certo, Sr. Oliveira. O senhor tem 1 hora para a palestra. O auditório do pavilhão A ficava próximo à oficina de marcenaria. Meu plano era simples. Durante a palestra, pedir uma pausa para ir ao banheiro e dar uma passada rápida na oficina para pegar o pendrive. Mas quando entrei no auditório, tive uma surpresa. Entre os detentos que assistiriam à palestra estava Marcos. Ele me olhou com uma expressão de espanto e preocupação. Durante a palestra, tentei manter a concentração, falando sobre a importância da educação, do trabalho, da ressocialização. Mas minha mente estava focada em uma única coisa: como chegar até a oficina sem levantar suspeitas. Depois de 40 minutos falando, pedi uma pausa. Com licença, preciso usar o banheiro. Claro, disse o guarda responsável, mas seja rápido. Em ir ao banheiro, fui direto à oficina de marcenaria. Edmundo estava lá trabalhando sozinho em uma mesa. Rafael? Que diabos você está fazendo aqui? Vim buscar aquilo que você sabe. Você tá louco? Se te pegam aqui? Edmundo, Carvalho e João Augusto estão fugindo. Eles sabem que as provas existem. Se eu não fizer alguma coisa agora, elas vão ser descobertas e destruídas. Edmundo olhou ao redor nervosamente, depois abriu o armário e tirou a caixinha de madeira. Toma, leva logo isso daqui.
Peguei o pendrive e os documentos, guardei no bolso da calça e voltei correndo para o auditório. Desculpem a demora, disse aos detentos. Vamos continuar. Terminei a palestra com o coração disparado. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente foi liberado para sair, caminhei até a porta da prisão, tentando parecer calmo, mas por dentro estava em pânico. Durante a revista de saída, o guarda passou o detector de metais pelo meu corpo. O pendrive estava no meu bolso, mas felizmente não acionou nenhum alarme. Até mais, Sr. Oliveira. Foi uma boa palestra. Obrigado. Espero poder voltar em breve. Quando saí da prisão, estava com as provas que poderiam mudar tudo. Mas Silvia havia desaparecido. Como fazer para que chegassem as autoridades certas? Voltei para a pensão e liguei a televisão para acompanhar as notícias. Foi então que vi uma reportagem que me deu uma ideia. A Procuradoria-Geral da República abriu investigação sobre possíveis irregularidades em contratos públicos de diversas prefeituras do interior. O procurador-chefe da operação, Dr. Fernando Santos, disse que estão recebendo denúncias anônimas com evidências concretas de corrupção. Dr. Fernando Santos. Se eu conseguisse entregar as provas diretamente para ele, talvez ainda houvesse uma chance de fazer justiça. Mas como chegar até um procurador da República? Eu era um ex-detento, sem dinheiro, sem contatos, sem credibilidade. Passei a noite inteira pensando em uma estratégia. Na manhã seguinte, tomei uma decisão arriscada. Iria até o Ministério Público Federal e entregaria as provas pessoalmente, contando toda a história desde o início. O prédio do MPF ficava no centro da cidade. Era imponente, com seguranças na entrada e detectores de metal. Com licença, disse ao guarda na recepção. Gostaria de falar com o Dr. Fernando Santos. O senhor tem agendamento? Não, mas tenho informações importantes sobre a investigação que ele está conduzindo. O guarda me olhou de cima a baixo, claramente desconfiado. O senhor vai ter que protocolar uma denúncia por escrito. Não é possível falar diretamente com o procurador. Mas eu tenho provas. Provas concretas. Todas as provas devem ser protocoladas, seguindo o procedimento padrão. Senti a frustração tomando conta de mim. Depois de tudo que havia passado, seria derrotado pela burocracia. Foi então que uma mulher se aproximou da recepção. Ela era alta, cabelos loiros, vestia um terno elegante e carregava uma pasta executiva. Com licença, ela disse ao guarda. Sou a doutora Amanda Reis, assessora do Dr. Fernando Santos. Este senhor disse que tem informações sobre nossa investigação? O guarda acenou afirmativamente. Venha comigo, ela disse, me fazendo sinal para segui-la. Subimos até o terceiro andar, onde ficavam as salas dos procuradores. Doutora Amanda me levou até uma sala de reuniões pequena e fechou a porta. Sente-se, ela disse. Me conte o que você tem. Durante os próximos 40 minutos, contei toda a história. A noite na casa da Rua 7, o assassinato de Mariana Santos, os 15 anos de silêncio, o pacote misterioso na prisão, o encontro com Silvia, a morte de Antônio Silva, as provas escondidas. Doutora Amanda me ouviu em silêncio, tomando algumas notas. Quando terminei, ela me olhou fixamente. Senhor Rafael, isso é uma acusação muito grave contra autoridades importantes. Eu sei, por isso trouxe provas. Tirei o pendrive e os documentos do bolso e coloquei sobre a mesa. Antônio Silva gravou conversas entre Carvalho e João Augusto, planejando o assassinato de Mariana. Também há documentos que provam o desvio de verbas públicas. Doutora Amanda pegou o material e o examinou rapidamente. Senhor Rafael, vou levar isso ao Dr. Fernando Santos imediatamente. Se essas provas se confirmarem, estaremos falando de uma das maiores operações contra a corrupção da história regional. E quanto a mim, vou precisar de proteção? Eles já mataram 2 pessoas para esconder essa história. Vamos providenciar
sua entrada no programa de proteção às testemunhas. Mas preciso que o senhor fique na cidade até concluirmos a análise do material. Saí do Ministério Público com uma sensação ambígua. Por um lado, havia finalmente entregado as provas às autoridades corretas. Por outro, sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Durante as 2 semanas seguintes, vivi numa espécie de limbo. Ficava na pensão durante o dia, saía apenas para comprar comida, evitava lugares movimentados. Até que numa manhã de segunda-feira, a televisão trouxe a notícia que eu estava esperando. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Silêncio Rompido, que investiga um esquema de corrupção e assassinato envolvendo ex-autoridades públicas. Entre os presos estão o ex-delegado Carvalho e o ex-prefeito João Augusto Mendes. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Depois de 15 anos, a justiça havia finalmente chegado até os assassinos de Mariana Santos. A reportagem continuou. Segundo a PF, o esquema desviou milhões de reais dos cofres públicos ao longo de 2 décadas. O caso foi solucionado graças a evidências fornecidas por uma fonte anônima, incluindo gravações que comprovam o planejamento do assassinato da funcionária pública Mariana Santos, morta em 2009. Na semana seguinte, recebi uma ligação da doutora Amanda Reis. Senhor, Rafael, preciso que venha ao Ministério Público assinar alguns documentos. Quando cheguei lá, ela tinha uma notícia inesperada. Encontramos a doutora Silvia Mendes. Ela está bem? Está. Depois que soube da sua soltura, ela entrou em contato conosco. Disse que havia desistido do caso porque recebeu ameaças, mas quando soube das prisões, decidiu voltar a colaborar. Posso falar com ela? Claro. Na verdade, ela gostaria muito de te conhecer pessoalmente. Silvia estava numa sala ao lado. Quando me viu, se levantou e me abraçou. Rafael, obrigada. Obrigada por ter tido a coragem que eu não tive. Doutora Silvia, a senhora lutou por essa causa durante 15 anos. Eu só fiz minha parte. Mariana ficaria orgulhosa de você. Naquele dia, prestei meu depoimento oficial como testemunha no caso. Contei tudo novamente, mas desta vez para um gravador oficial, com a garantia de que minha versão seria ouvida em um tribunal. Alguns meses depois, fui convocado para depor no julgamento de Carvalho e João Augusto. Era a primeira vez que eu os via desde aquela noite terrível na casa da Rua 7. Eles estavam mais velhos, mais cansados, mas quando me olharam do banco dos réus, vi o mesmo olhar frio e calculista de 15 anos atrás. Durante meu depoimento, contei toda a verdade, sem omissões, sem medo, sem a culpa que me acompanhou por tanto tempo. Meritíssimo, disse no final. Durante 15 anos, vivi com o peso de não ter falado a verdade sobre o que vi naquela noite. Mariana Santos morreu tentando fazer o que era certo. Hoje, finalmente, posso dizer que ela não morreu em vão. Carvalho e João Augusto foram condenados a 25 anos de prisão cada um, pelos crimes de homicídio qualificado, formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Quando a sentença foi lida, pensei em Antônio Silva, que morreu para que essa justiça fosse possível. Pensei em Mariana Santos, que morreu lutando contra a corrupção. Pensei nos 15 anos que vivi carregando uma culpa que não me pertencia. Hoje, 2 anos depois do julgamento, trabalho numa ONG que ajuda ex-detentos na reintegração social. É um trabalho que me dá propósito e me permite usar minha experiência para ajudar outros que passaram pelo que passei. Silvia se tornou uma grande amiga. Às vezes tomamos café juntos e conversamos sobre o caso, sobre justiça, sobre como pessoas comuns podem fazer diferença quando têm coragem de falar a verdade. Marcos conseguiu a liberdade condicional no ano passado. Ele vive numa cidade pequena do interior.
Trabalha numa oficina mecânica e diz que está feliz com a vida simples que construiu. Edmundo ainda está na prisão, mas escreve cartas contando que se sente orgulhoso de ter ajudado a fazer justiça. Ele diz que a marcenaria da prisão agora tem uma placa em homenagem a Antônio Silva. Às vezes, eu me pergunto como teria sido minha vida se eu não tivesse recebido aquele pacote misterioso na cela 47. Se eu tivesse terminado minha pena em silêncio, saído da prisão e tentado esquecer tudo o que havia acontecido. Talvez tivesse sido mais fácil, mas não teria sido certo. A verdade é que alguns segredos são pesados demais para serem carregados sozinhos. E algumas injustiças são grandes demais para serem aceitas em silêncio. Mariana Santos estava certa quando disse que eu era corajoso. Não porque eu não tivesse medo, mas porque mesmo tendo medo, escolhi fazer o que era certo. E hoje, quando olho no espelho, consigo me olhar nos olhos sem sentir vergonha. A justiça às vezes demora para chegar. Às vezes, ela precisa percorrer caminhos tortuosos, passar por prisões, atravessar anos de silêncio e culpa. Mas quando ela finalmente chega, traz com ela uma paz que nenhuma quantidade de dinheiro ou poder pode comprar. Uma paz que vem de saber que você fez sua parte para que a verdade prevalecesse. Obrigado por me acompanhar até o fim desta história. Sei que não foi fácil ouvir sobre injustiça, corrupção, morte, mas era preciso contar, porque ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas, muitas verdades esperando para serem reveladas. Se esta história tocou você de alguma forma, se te fez pensar sobre suas próprias escolhas, suas próprias verdades não contadas, espero que encontre a coragem de falar quando for necessário. Porque no final das contas, a diferença entre justiça e injustiça, às vezes, está numa única pessoa que decide quebrar o silêncio. E essa pessoa pode ser qualquer um de nós.